Oi, meus irmãos, tudo bem? Aqui é Maria Eduarda, eu falo aqui do Mensagens que Curam. Espero que esteja tudo bem com você. Deus colocou uma palavra muito especial no meu coração, diretamente para você. Eu creio que Deus vai falar muito contigo, amém? Então, Deus estava falando comigo a respeito de incredulidade. Isso mesmo. Deus me fez passar por algumas experiências assim e tem amadurecido uma ideia dentro de mim que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, essa visão que Deus me deu, sabe, sobre essa palavra. E se você já estiver passando por esse desafio na sua vida cotidiana, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome para a gente orar por você, amém? Colocar seu nome em oração. E creio que Deus irá quebrar toda a incredulidade dentro do seu coração. Já abre comigo a sua Bíblia, ali no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 4 ao 8. Na minha versão, a mensagem diz assim: celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele. Deixem bem claro a todos com que se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Que frase maravilhosa, né? Já dá para resumir o vídeo só nessa frase aqui. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas, o melhor, não o pior, o belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Até aqui, né? Você já percebeu que ele fala muito sobre ter essa visão, né? De olhar para aquilo que é bom, de ter a sua mente recheada de coisas, assim, positivas, coisas que vêm do alto, coisas harmoniosas, coisas belas, coisas, enfim, coisas para se elogiar, né? Focar no lado positivo da vida, focar nas situações boas que nos cercam e ignorar aquelas que não são tão agradáveis. Tirar o foco dessas coisas que não seriam tão agradáveis para nós, que nos causariam sentimentos ruins, né? Que nos fariam reclamar, para olhar para as coisas positivas, né? Por quê? Deus, quando ele estabeleceu o jardim do Éden e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal e disse para que o homem não comesse daquela árvore. Ele podia comer de todas as outras árvores, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não poderia comer. Deus não estava fazendo isso, Deus não estava privando o homem de uma coisa boa, de uma coisa deliciosa, de um fruto bom. Deus não estava sendo malvado em proibir o homem de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque ele queria ser egoísta, porque ele queria o governo só para si. Mas foi isso que a serpente convenceu Eva. Convenceu Eva de que Deus estava sendo egoísta em proibi-los de comer aquele fruto, que seria maravilhoso, mas era mentira. Sabe, nós não precisamos do conhecimento do bem e do mal, porque tudo coopera para o nosso bem, segundo está escrito lá em Romanos 8:28,
que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Por isso, nós devemos manter o nosso foco, sabe? A nossa mente nas coisas agradáveis, nas coisas boas. Isso não é positividade tóxica, como diz o mundo. O mundo acha que isso é uma positividade tóxica, que é acreditar em contos de fadas. Mas não é. Sabe, Estevão, quando estava sendo apedrejado, procurou olhar com compaixão para aqueles que estavam matando ele. Enfim, tantos irmãos que passaram por lutas severas decidiram olhar para aquilo que Jesus mandou eles olharem e foram bem-sucedidos nisso. Eles tinham situações adversas para reclamar, mas decidiram olhar pela fé. Olha o que diz ali em 2 Coríntios 5:7. Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Por isso, tire hoje seus olhos daquilo que tem te afligido, não de uma forma a ignorar aquilo, mas apresente diante de Deus. Assim como diz ali em Filipenses, apresente diante do Senhor aquilo que traz ansiedade a você. Não ande ansiosos, não se aflijam, né? Não se aflijam nem se preocupem. Mas caso vocês se preocupem, coloquem diante do Senhor aquilo que está lhe afligindo, sabe? Despeje no lugar certo as suas aflições. Igual aquela mulher sunamita que se apresentou diante do seu marido e o seu filho havia morrido, mas Deus ressuscitou aquele menino. Ela não disse para o marido dela que o filho dela estava morto. Ela não contou os seus problemas para o marido dela. Ela não contou para o servo Geazi, que era o servo de Eliseu. Ela foi diretamente no homem de Deus, que ela sabia que poderia resolver seu problema. É assim que nós devemos agir, né? Não levar nossas preocupações e ficar por aí repetindo e falando dos nossos problemas para qualquer pessoa. Não, isso não quer dizer que você não pode desabafar com algum amigo de confiança, mas escolha pessoas que vão te levar para perto de Deus, que vão te dar conselhos, sabe? Segundo a palavra de Deus. E principalmente, despeje as suas preocupações no colo do Senhor, porque Ele é um conselheiro, Ele tem um Espírito Santo que é o Consolador, e com certeza irá consolar você e tirar toda a preocupação do seu coração se você pedir, e trazer a paz que excede o entendimento para você. Sabe, coloque as suas preocupações no lugar certo e veja a sua vida ter mais paz, tranquilidade. Olhe, sabe, com a ótica de Cristo para todas as coisas. Foi assim que viveram os heróis da fé, como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao 13. E eu queria ler aqui com vocês, porque é um baita exemplo para nós, sabe? A vida de todos eles, principalmente de Abraão, que foi aquele que recebeu a promessa, mas não viu ela se cumprir na sua geração. Mas ele creu e foi fiel ao Senhor. E Deus foi fiel a ele, mesmo depois de ter morrido. Deus cumpriu as promessas a respeito da sua descendência. Vamos ler comigo lá em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Por isso, se você está passando por alguma situação conflituosa na sua vida, Deus liberou uma palavra para você, mas aquilo parece impossível aos seus olhos. Somente ande pela fé. A fé não é uma coisa que é visível. Ali em 2 Coríntios diz, né? Pois vivemos pela fé, não pelo que vemos. A fé não é uma coisa palpável, ela é uma coisa consciente na nossa mente, sabe? Nós devemos crer de toda a nossa mente, de todo o nosso coração, mesmo que aquilo não esteja acontecendo ao nosso redor. Mas aquilo irá se tornar realidade se foi o próprio Deus que nos revelou. Amém? Continuando. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim.
Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se ele estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se os descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? E outro exemplo que eu queria trazer para você, a gente leu, que ali em Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E José, quando foi jogado na cisterna, vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar, depois na prisão, ele poderia ter crido, que tudo havia acontecido de ruim com ele e que nada iria acontecer de bom, Mas ele creu naquilo que Deus havia revelado para ele através do sonho. Ele não sabia como, mas ele se manteve positivo e foi isso que deu a ele a chance de viver o extraordinário de Deus. Então, quando você estiver passando por problemas e achar que aquilo que Deus te prometeu é impossível, somente olhe pelo lado bom das coisas. Seja grato por aquilo que Deus ainda te deu. Olha, tem coisas boas sim para você agradecer. Procure sempre olhar pelo lado bom das coisas. Amém? E agradecer. E Deus irá fazer na sua vida. Às vezes Ele está só testando você, para que você possa aprender aquilo que Ele quer que você aprenda, para ser capacitado para receber as promessas dele na sua vida. Então, seja fiel a Deus no pouco e Ele te colocará sobre o muito. Amém? Espero que Deus tenha falado com você e que Ele te abençoe poderosamente. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like, manda para um amigo e tchauzinho!